Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui para o canal. Vamos acompanhar aqui um trecho do jogo aberto. Renata Fã e o Chico Garcia falando da vitória do Mengão. O Flamengo atropelou, amassou o Vasco no final de semana, 2-0. Aproveitar aqui e já deixar os créditos da descrição. O jogo aberto tem um trecho também do pessoal da ESPN Brasil. Deixa o like para estar fortalecendo. Você que não é inscrito também, se inscreva. Mas agora, bora pro vídeo. 2-0, Flamengo para cima do Vasco da Gama. Mengão está classificado para a próxima fase e o Vasco ainda precisa de resultados. Felipe Luiz, tá demais seu time, hein? O clássico dos milhões da temporada. E no primeiro tempo, só um time jogou. Com muito mais posse de bola, o Flamengo dominou as ações. Aos 27 minutos, Plata foi derrubado por Zuccarello na área. Pênalti. Bruno Henrique bateu e fez. Em clássico, eu sou um cara iluminado e as oportunidades aparecem e eu estou ali pronto para fazer o gol. A vantagem poderia ter aumentado ainda na etapa inicial. Varela cruzou, Léo Jardim tentou cortar e Plata tocou de cabeça para a rede. Mas depois da revisão do VAR, Varela foi visto em posição de impedimento no início do lance. No segundo tempo, o Vasco voltou melhor e chutou pela primeira vez ao gol com Tietê. Zuccarello também tentou, mas a chance mais perigosa foi nessa jogada. Puma Rodrigues cruzou e Verratti cabeceou na trave. Segundo tempo com uma atitude muito diferente, que tem que ser Vasco, que tem que encarar um clássico e que tem que ser Vasco sempre. Foi isso que eu falei agora no final do jogo. Wesley poderia ter ampliado, mas foi dos pés de Everton Cebolinha que saiu segundo, batida no ângulo. Já nos acréscimos, Wesley tocou para um lado e olhou para o outro. E o tempo fechou. Em campo e nas arquibancadas, vascaínos tentaram invadir o gramado. Todo mundo sabe dar um passe virando a cara, todo mundo faz uma graça, uma letra. Isso não é de respeitar. É futebol, eu me achei no momento de fazer aquilo e eu fiz. Só que o Coutinho achou que foi de respeito e eu sou fã dele, já viu? Jogando na seleção. E ele tem vários passes virando a cara também e tipo, quando acontece com ele já tá bravo porque perdeu. E veio descontar em mim, só que eu fugi de confusão, cara. Sou tranquilo. Desculpa se eu desrespeitei o Vasco, não foi minha intenção. Ele sabe que ele tá errado. Eu adoro jovens, moleques que gostam que sejam abusados, que sejam ousados, que vão pra cima, mas que não desrespeitem. O Flamengo finalizou a sequência de 3 clássicos sem derrotas. Foram 2 vitórias e 1 empate. E o mais importante, a classificação para as semifinais garantida com uma rodada de antecedência. Nós saímos aí invicto desses clássicos, que nos dá mais confiança para a sequência do trabalho e para a fase final do Carioca. Que timaço, hein? É difícil até falar em titulares e reservas, porque os jogadores são diferenciados. A gente sabe que o Felipe Luiz tem ótimas peças na mão e ele vem manejando muito bem esse tabuleiro flamenguista. E agora a vítima foi o Vasco, que até voltou bem na segunda etapa. Sim. O Verratti teve bola na trave. Mas aí o Wesley, essa coisa é que o jogador não precisa disso. Ele é jovem, tá num momento espetacular, tá jogando fino da bola. Mas não precisava, foi repreendido até pelo próprio treinador, ele pediu desculpas e na próxima não faz isso, não é? Tem momentos e aquele não era o momento, Chiquinho. É isso, tudo é momento, o recurso técnico ele precisa existir. Agora, você tá ganhando ali, né, de um adversário, num clássico, e aí ele faz uma firula, porque aquilo ali foi uma firula, né, lá na lateral do campo, não é um drible objetivo. O próprio Felipe falou, né, você vê que o jovem, eu já fiz isso. Você não vai ver o Danilo fazendo esse tipo de coisa, você não vai ver um jogador mais rodado, experiente fazendo. O jovem faz isso, daqui a pouco ele aprende, é natural, faz parte, o torcedor adora, mas tem que ter um cuidado porque, assim, você está num momento da partida em que os ânimos estão um pouco mais sensíveis, é clássico. Obviamente os jogadores do Vasco não gostaram, enfim. Tem momento para fazer isso, Wesley, tem momento. Mas tá jogando muito, tá? Tá jogando muito. Na adrenalina do jogo ali, se empolgou e errou. Mas tudo bem, vai aprender com isso. Ficou empolgado, né? Normal. A gente empolga. Agora, legal que ele tá fazendo também rodízio, de certa maneira. Ele dá chance pra dupla de zaga diferente. Dentro do meio campo, como ele ainda não tem o Gerson suspenso, o Arrascaeta voltando, se recondicionando. Cebolinha agora já é mais uma peça, Luiz Araújo. Enfim, ele tem hoje opções. Ainda talvez vá precisar de mais um atacante, que o Pedro só volta no meio do ano.
mas por enquanto o Flamengo não tem encarecido de muita coisa. Os resultados apareceram e a campanha é muito boa. Sabe que eu estava pensando, e até ouvindo as entrevistas do Felipe, né? Ele está sendo muito questionado sobre uma solução quando ele não tiver o Arrascaeta. E aí a resposta do Felipe é a mesma sempre, né? O Arrascaeta é único. Eu posso adaptar o time, eu posso botar o Luiz Araújo muitas vezes fazendo a função por dentro, o Gerson, o Nico de la Cruz, eles fazem. Agora o Arrascaeta não tem como, né? Você não tem um substituto para ele. Mas é um jogador que talvez falte. O Lohan com o Tite, né? O menino foi testado em algum momento ali, mas também acabou não decolando, porque é muito difícil fazer o que o Arrascaeta faz em termos de dinamismo. E o Flamengo nos últimos anos perdeu o Everton Ribeiro também, né? Que era outro meia que fazia essa aproximação. Mas assim, em termos de opções, mesmo sem ter uma peça de um craque do time para repor, você tem outras possibilidades. Olha o Cebolinha, gente. O Cebolinha é reserva desse time. O Luiz Araújo é reserva. O Gonçalo Plata vem conquistando a titularidade. É muita qualidade, Renato. Tem Bruno Henrique. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Fala de campeonato. Tava lá no AMB, Eugênio, nota da evolução do Flamengo é 10, né? Harmonia. Então, como eu não vi o jogo, eu deixo para os companheiros aqui que viram para falar. O que eu vi melhores momentos, vi muitos comentários, né? Conversei com pessoas que disseram que realmente o primeiro tempo foi avassalador do Flamengo sobre o Vasco. Como disse Felipe Luiz, ele superior em todos os quesitos. No primeiro tempo, o Vasco foi acuado. Não, foi amassado, triste. Né? Foi triste. Né, Maria? O Vasco não conseguia sair com a bola. E o Flamengo desenvolvendo tudo isso que o Felipe Luiz elogiou. O Flamengo faz o 1-0, chega a fazer um segundo que depois é anulado, saiu barato para o Vasco. Aí no segundo o Vasco consegue pelo menos sair um pouquinho. O Carille falou dessa coisa da bola longa para o Verratti. Para o Verratti não tem que vir bola longa, tem que vir bola alta. E na bola alta que veio, o Vasco quase chega a empatar o jogo. Na cabeçada que pegou no travessão. Mas muito pouco. Bola alta com direção, né? Com direção. Do Pumita, principalmente, já que ali não está funcionando tanto pelo lado esquerdo com o Piton como funcionava. Mas foi o placar mais real do que foi esse jogo, né? Quando o Flamengo consegue o segundo gol com o Cebolinha, aí muito mais próximo do que foi a realidade do jogo. Palpite que, aliás, a cabeçada que poderia ter mudado a história do jogo, na minha opinião, àquela altura, com uma certa injustiça pelo volume de um e pelo volume de outro, né? E acabou dando o resultado que a gente chutou aqui, né, Eugênio? Os 2-0. Foi. Foi o que a gente nosso palpite, né, professor? Da diferença. Saiu barato no fim para o Vasco, pelo que foi o jogo em si. O Flamengo foi bastante superior, né? Sobrou. Sobrou e assim, na análise prévia, essa distância já acontecia. Era muito claro aqui quando a gente falava sobre palpite, sobre favorito, favoritaço, porque é uma distância real. E o primeiro tempo, principalmente, evidenciou isso. Assim, é uma distância técnica muito grande. Técnica, de planejamento, de execução, de qualidade individual, de jogo coletivo. Assim, o Vasco está iniciando um trabalho em que você não tem todas as ferramentas necessárias. O Carille ele precisa lidar com a falta financeira do Vasco, de se colocar no mercado minimamente, vai agora, né? Está trazendo novas peças, mas assim, é muito distante o que o Flamengo pode apresentar, o que o Felipe Luiz pode desenvolver na equipe, o que esse grupo dá para ele de condições para ele se desenvolver como treinador, o que o Carille ainda não tem com esse Vasco. É claro que já é muito você contar com o Verratti, porque, né, falávamos do Palmeiras necessitando tanto desse centroavante e é um luxo você ter o Verratti, mas ainda assim você vive apenas de uma jogada que é ou bola esticada no Verratti, que não funciona, como o próprio Carille disse. O Verratti ele trabalha com cruzamentos, com essas bolas alçadas na área, com uma mínima qualidade, não é chutão para ele segurar, para ele travar os zagueiros, porque o que o Carille falou, o Vasco não tem essa característica e essa profundidade de elenco em que você permite essa aproximação de jogadores com o Verratti sendo utilizado dessa forma. Então está muito distante. O Vasco não tem nem profundidade de time, falando dos tem. 11. Não tem. Falando dos 11. É urgente essa projeção para a Série A, se o Vasco vai sofrer, é urgente que o Carille peça coisas específicas para a diretoria. Jogador para o lado. Tem que ter jogador de lado de campo. Não é possível o Vasco continuar assim. É muito uma situação assim de projeção. Uma análise até fácil, professor, de fazer, que
pode ser um ano bem longo, né? E uma Série A difícil para o Vasco. Eu acho que o Vascaíno se assusta mais com a falta de perspectiva, Mari, do que com o próprio momento. Porque para o próprio momento deu para o Vasco. É isso, né? Se o Vasco teve algum mérito nesse clássico contra o Flamengo, foi pelo menos resistir. Conseguiu resistir e perder só de 2. É muito pouco. Porque contra o Botafogo, o Flamengo ele tem certa dificuldade para vencer só por 1-0. Agora, no Recopa, agora no Carioca, porque o Botafogo consegue elevar um pouquinho, né, o nível de competitividade. Ele consegue ali, ou no individual, ou de fato incomodando um pouco mais o jogo do Flamengo, principalmente por dentro, do que o Vasco. O Vasco não tem essa força ainda, né? Não consegue elevar esse nível. E aí, por isso que na avaliação do Felipe Luiz foi uma vitória com nota artística, porque contra o Vasco, o Flamengo consegue desenvolver, aí ele consegue brilhar, aí ele consegue desfilar. Contra o Botafogo, não. O Botafogo consegue interromper um pouquinho a sequência. E o Felipe Luiz, ele consegue falar, porque é um elogio difícil de fazer, porque é o autoelogio, né? É o elogio ao próprio trabalho, ao próprio Flamengo, a sinergia do que é hoje o Flamengo em campo e o que são as pretensões da torcida. Ele consegue falar tudo isso sem soar arrogante. Porque a gente está vendo isso acontecer, né? O mais fanático torcedor adversário, lá no fundo, ele está pensando, de fato, o cara não é uma bravata. O time está desempenhando primeiro para depois receber esses elogios. Tá? Então, a tal da nota artística soaria na boca de muitos técnicos como empáfia. Não é o caso dele, porque é o que a gente está vendo. O Flamengo realmente está numa toada ideal de sintonia entre o que o técnico quer, o que o time faz e o que a torcida espera. Isso é muito raro. E o que a diretoria entrega, né? E o que a diretoria está entregando. Ali, você já vê o Felipe Luiz com essa ideia de talvez adaptar um sistema para poder usar o Danilo. Pois é. Porque oferece muito para ele, porque tem muita qualidade. E os outros também têm muita qualidade, então ele não quer tirar um para pôr o outro. Então a adaptação ela vai acontecer e ele ganha muito mais. O Flamengo hoje é uma ilha. Entre time que não tem técnico e monta elenco, time que tem técnico e não monta elenco que o técnico quer. Está faltando essa sincronia em vários clubes do Brasil. O Flamengo não. A questão do tempo, de se aproveitar o tempo. O Flamengo aproveitou, vem desde a temporada anterior. Sim. Muito estruturado. Ô Eugênio, não só por ontem, claro, né, mas pela temporada até aqui. Nem tanto ao céu, e falando em ilha, nem tanto ao mar para Flamengo e Vasco, ou é por aí mesmo? É o Flamengo mais próximo do time do Jorge Jesus e o vascaíno já preocupado na hora que começar a primeira rodada do Brasileiro. É por aí ou também nem tanto? É por aí. A perspectiva do Flamengo é excelente para a temporada. Excelente. É um time que vai brigar em todas as frentes. E isso começa com a eleição, quando o novo presidente decide que o futebol será tocado por um profissional. Esse profissional parece ter boa noção do que precisa fazer no Flamengo. Estudou bastante, né, o futebol brasileiro. Sim. E o início de temporada é até aqui perfeito. O Flamengo está fazendo tudo o que tinha que fazer. Você é um cara que sempre lembra do trabalho do Portuga, né? Você, pelo menos sempre nos programas que a gente faz junto. Do Jorge Jesus? É. Acho que são momentos diferentes. Então, eu gostaria de te ouvi-lo. O Felipe Luiz nunca negou não dá pra comparar, da relação dele com o Jorge Jesus, da admiração dele pelo trabalho do Jorge Jesus. Agora, são times diferentes. Só que talvez ele... Sabe, porque o futebol ele muda, tá? Já são 6 anos desde 2019. Talvez ele esteja trazendo até outras coisas diferentes para esse Flamengo. Acho que talvez não tenha... As peças mudaram também. Aquelas peças estavam num momento brilhante naquela época. Ele próprio era peça. Hoje são outras, mas o que está escrito lá em 2019 está escrito, foi um trabalho maravilhoso. E ele pode fazer outro trabalho maravilhoso. Acho que tem um ano pela frente dele, né? para brilhar muito, né? Enquanto o Vasco, a gente sabe, como diz o professor, não é só o Campeonato Carioca. É o torcedor que olha, e aí, o que vai acontecer? Não tem dinheiro, não tem SAF. Quer dizer, tem SAF, mas não tem um investidor na SAF. O elenco é ruim, faltam jogadores com determinadas características.
né? O treinador não parece estar conseguindo tirar alguma coisa, claro que é início de ano ainda. Então, sim, a projeção de ano para o Vasco é difícil. Só queria falar aqui, antes da gente terminar, que o Flamengo e Volta Redonda com 20 pontos já estão classificados. Falta uma rodada para terminar a Taça Guanabara e com isso fechar os 4 semifinalistas. Nessa rodada, para ver como está embolado, o Madureira ganhou o jogo, subiu 5 posições. Uau. E entrou na zona de classificação com 15. É o famoso elevador. Subiu. O Vasco é o 4º colocado ainda, tem 14 pontos, a mesma pontuação do Fluminense. Só que o Vasco enfrenta o Botafogo na última rodada e o Fluminense enfrenta o Lanterna Bangu, já fora. O Bangu tem 4 pontos, já rebaixado. Então o Fluminense pode entrar, se houver um empate entre Vasco e Botafogo, o Fluminense passa os 2, ganhando do Bangu. E aí, vamos ver o Madureira se consegue pontuar. Mas a gente provavelmente, pelo que está desenhado aqui, vai ter 2 grandes na semifinal. O Botafogo ainda tem uma esperança, né? O Botafogo venceu o Vasco. Vencendo o Vasco, ele... Vencendo o Vasco. Mas aí tem que ver se o Madureira vai ganhar o jogo dele, que é com o Nova Iguaçu. Se o Madureira vencer com o Nova Iguaçu, do Nova Iguaçu, ele vai permitir apenas que ou Vasco, ou Fluminense, ou Botafogo, né, entrem na fase semifinal. A gente acabou não mostrando a tela do desempenho do Flamengo em clássico. Dá para mostrar essa semana ainda, ou até na semana que vem, para fechar a temporada regular ali, né, a fase de classificação. É uma tela que indica que o Flamengo tem tudo para vencer. Se não, segura a tela para melhorar ainda a tela. Não é? Próximo, muito provavelmente, vai ter mais. Prof, amanhã tem Corinthians, tá? É isso, nação. Pessoal falando sobre a vitória do Flamengo no sábado contra o Vasco, 2-0. Um placar que podia ter sido bem maior, principalmente pelo que o Flamengo jogou no primeiro tempo. O Flamengo amassou o Vasco. O Vasco não viu a cor da bola no primeiro tempo, criou muitas chances, muitas oportunidades e abriu o placar com o Bruno Henrique de pênalti. Bruno Henrique, que é o rei dos clássicos, marcando mais uma vez contra o Vasco. O Cebolinha, que entrou no segundo tempo, marcando um golaço, né? Um belo gol. E o Flamengo vencendo por 2-0. O Vasco até que voltou melhor para o segundo tempo, mas o Flamengo depois tomou conta da partida novamente, conseguiu o 2-0, uma boa vitória. E segue nessa pegada aí, o Felipe Luiz fazendo um bom trabalho. A nação, né, o torcedor do Mengão está feliz, está contente. Teve aquela confusão ali, né, o Wesley tocou a bola e olhou para o outro lado, o Coutinho não gostou muito. Aquilo ali é coisa de perdedor, né, que não aceita a derrota, não aceita também ali uma provocação. Se fosse o Vasco ganhando do Flamengo, com certeza eles iriam provocar também. Assim como foi o jogo do Botafogo, né, o Barbosa. O cara não aceita a derrota, isso mais é choro de perdedor. Mas o importante foi que o Flamengo venceu jogando um bom futebol. E no primeiro tempo, né, podia ter feito 3-4-0 do Vasco. Jogou muita bola, amassou. O Vasco não viu a cor da bola. Segundo tempo, já o Vasco voltou um pouco melhor. Mas depois o Flamengo tomou conta da partida novamente. É isso, galera. Deixa sua opinião aqui abaixo, o like para estar fortalecendo. Valeu e até o próximo vídeo.